Graça e paz. Quero deixar um versículo no coração de cada um de vocês, que o Espírito Santo venha ministrar a vida de cada um de vocês. Quero deixar um versículo que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 35, que diz assim: Aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, passando, chamou e lhe que trouxesse-lhe o cego, e ele perguntou-lhe, dizendo: O que quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu que seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aqui a Bíblia fala que Jesus, existia um cego, a qual aquele cego certamente ele estava no caminho mendigando. A Bíblia fala que ele estava mendigando no caminho. E ele não era um simples cego. Ele tinha, você vê que a Bíblia fala aqui no capítulo, aqui no título, era cego de Jericó. E esse cego, ele queria ter sua visão. Talvez você esteja num estado, que eu não sei qual a sua posição que você esteja, mas você quer sair daquela posição, só que você não vê a solução. Só que você já nasceu com aquele problema, você tem aquele problema dentro de você, só que você quer tirar aquela dificuldade de você. Esse cego, a única forma que ele tinha, ele já tinha se conformado com aquilo que ele estava passando. A única forma dele ganhar a vida era mendigando. Era precisando de esmola de um e de outro. Mas um dia, ele ouviu falar que Jesus iria passar naquele lugar. E ele decide uma coisa, naquele dia, ele decide falar: eu quero mudar, eu quero receber a minha visão, eu quero clamar por Jesus, porque se eu chamar a atenção de Jesus, certamente ele vai me ouvir. E a Bíblia fala que aquele cego, quando ouviu falar que Jesus iria passar naquele lugar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a clamar, porque aquela cegueira dele, aquele problema dele doía na alma dele. Então ele decide a querer uma mudança de dentro dele, ele decide a tocar no Senhor Jesus com o seu clamor, chamar a atenção de Deus, a atenção de Jesus. Muitas das vezes você precisa, para o teu problema ser removido, para a tua dificuldade sair da tua vida, você precisa clamar diferente a Deus. Talvez você tenha clamado, talvez você tenha chorado, talvez você tenha orado, talvez você tenha feito tantas coisas, mas não tenha chamado a atenção de Deus ao tal ponto dele olhar para você. Não só esse cego, você vai ver a mulher do fluxo de sangue, ela chamou a atenção de Jesus, ela correu até Jesus, ela tocou na orla do Senhor Jesus, ela tocando no Senhor Jesus, rapidamente, instantaneamente, a Bíblia fala que ela foi curada. Talvez a tua oração tenha que ser diferenciada de todas. Talvez a tua oração tenha que ser diferenciada daquela que você tem feito. Talvez o teu louvor tenha que ser diferente para descer o céu sobre a igreja. Talvez a tua pregação tenha que ser diferente para que o céu desça sobre a igreja. A tua oração tem que chamar a atenção de Deus. O teu clamor, a tua pregação tem que ser realmente ao Senhor Jesus. Aquele momento daquele cego, ele não estava nem aí para quem estava parando ele, porque a Bíblia fala que tentaram parar, tentaram calar ele, mas ele clamou mais alto ainda. Talvez você não tenha chamado a atenção de Deus para a tua vida, para as coisas que você faz. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você dá ouvido àqueles que tentam te parar. Talvez você está dando ouvido àqueles que tentam falar que você não vai conseguir. Mas quando você focar realmente no teu milagre, naquilo que você precisa, você vai ver que o milagre vai acontecer. E eu posso ir mais além também, foi ministrado até esses dias sobre os 10 leprosos, onde os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer a Deus.
Mas a Bíblia fala que aqueles leprosos, eles pararam de longe e eles clamaram também a Jesus. Eles clamaram ao Senhor Jesus. E eles receberam o milagre dele à distância. Porque muitas das vezes você pode estar até distante fisicamente, mas se o seu coração estiver colado com o Senhor Jesus, o milagre acontece. Muitas das vezes você pode estar até distante, mas se você, no teu quarto, na rua, onde você esteja, mas se você estiver ligado com o Senhor Jesus, mas se você estiver ligado com Deus, você vai ver que o milagre vai acontecer. Por isso que o crente tem que ser diferente, ele tem que sair na rua, ele tem que estar ligado com Jesus, ele tem que estar ligado com o Espírito Santo, porque quando você clamar a Ele, o milagre tem que acontecer. Sabe? E o que me chama mais atenção nesse texto todos, no leproso, a gratidão daquele que voltou, porque Jesus pergunta, não foram 10, cadê os outros 9? Os outros 9 vazaram. Os outros 9 vazaram, porque tem pessoas realmente que elas só querem receber a bênção. Tem pessoas que elas querem receber o milagre dela, recebendo o milagre, a cura dela, elas vazam. Elas saem da casa de Deus. Mas um não falou, não, eu quero ser grato, eu quero chegar e agradecer, porque outrora eu era leprosa, outrora eu não podia estar no meio do povo, hoje eu posso chegar até Ele porque eu tô limpo. E ele volta e se prostra diante de Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, a gratidão, a gratidão daquele leproso. E rapidamente, Jesus fala, a tua fé te salvou. Jesus falou com esse daqui. Olha que Jesus, olha o foco de Jesus, olha o foco da igreja. O foco da igreja muitas das vezes não é a tua cura fisicamente, o foco da igreja muitas das vezes não é a condição financeira. O foco da igreja é a tua alma, é o teu coração. Jesus, ele quer sarar algo mais além do que o dinheiro, mais além do que uma dor física, ele quer sarar o teu coração. Ele quer trazer à existência algo no teu coração chamado Espírito Santo, chamado vida eterna com ele. Ora, Jesus, ele sabia que aquele cego estava clamando pela visão dele. Mas ele insiste a perguntar, o que queres que eu te faça? Ora, eu quero ver. Jesus, ele sabe o que você precisa, mas ele insiste, ele pergunta, o que queres que eu te faça? E Jesus fala, ele é bem claro, a tua fé te salvou. Você pode ver que em muitos versículos, você pode ver que Jesus usa essa frase, a tua fé te salvou. Ou seja, eu estou aqui para te dar a salvação, eu estou aqui para te dar algo físico, mas também eu quero te dar algo, conteúdo principal, que é a salvação. Coisa que os outros 9 leprosos, tirando não cegos, os outros leprosos, não receberam o privilégio de pegar essa última frase, a tua fé te salvou. Ou seja, você recebeu algo físico, você recebeu aquilo que você queria, mas também tem algo bem mais gratificante, que é a vida eterna comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem que ter um convicto de que o principal foco do Evangelho é a tua salvação, é a vida eterna com Deus. Quando você colocar isso no teu coração, você vai passar a ver as coisas diferentes. Hoje nós estamos num tempo, numa época que as coisas não estão acontecendo, as coisas estão duras para acontecer. Sabe por quê? Porque é uma incredulidade, umas coisas, ninguém acredita mais em nada, ninguém crê mais em nada. As pessoas querem viver o momento eu ali, o momento que está acontecendo. Ela não tem mais santidade para com Deus, ela não tem mais foco no Senhor Jesus. E Jesus precisa que você tenha foco nele, que teus olhos estejam vedados nele, que as tuas coisas estejam ligadas a ele. Se a tua adoração estiver sendo claramente direta ao Senhor Jesus, o milagre vai acontecer. Se aquela mulher, se ela tivesse desviado para o que iriam falar, as pessoas iam sentir mau cheiro, ela não teria tocado nas vestes do Senhor Jesus. Mas ela falou, não, eu estou determinada, eu irei tocar, o meu foco é Ele. E foi até Ele, ela foi curada. Se aquele cego tivesse ouvido aquele monte de gente pedindo para ele parar, calma, se ele tivesse ouvido o que os outros falaram para ele se calar, ele não teria recebido a visão e nem muito menos a salvação. Mas Jesus, ele está diante de ti. Jesus, eu quero falar que Jesus está diante de ti. Quero falar que Jesus está próximo a ti. O que está faltando em você é você clamar a Ele diferente para que Ele venha até você. As pessoas hoje, elas querem que Jesus vá até ela. Elas querem ter um Deus particular, elas querem ter um Jesus particular. Quando elas precisarem, Ele vai até ela e socorre ela.
E ela não quer simplesmente clamar, ela não quer simplesmente orar, ela não quer simplesmente fazer aquilo que é necessário o cristão fazer. É necessário que você ore, é necessário que você busque, é necessário que você faça chamar a atenção de Deus para a tua vida. Eu te convido nessa tarde a você chamar a atenção de Deus para a tua vida, para que quando Ele chegar diante de ti, Ele pergunta o que quer que eu te faça, e você vai ter logo, você vai logo com a sua dificuldade falar: Jesus, eu preciso disso e disso e disso. E ele é tão lindo que Ele não só faz, mas Ele faz coisa mais além. Ele cuida do físico, do momento ali, e Ele fala assim: não, ainda tem algo mais maior reservado para ti. Os crentes de hoje em dia, eles não querem isso. Os crentes de hoje em dia, eles não querem salvação. Os crentes de hoje em dia, eles não querem vida eterna. Os crentes de hoje em dia, eles querem falar do momento atual, da casa própria, do casamento. Querem falar daquilo que eles saciam a vontade deles. E sendo que Jesus, ele veio para te trazer salvação. Primeira coisa, eu vejo pessoas crentes que muitas das vezes eles têm de tudo, mas tem vazio na alma. Mas sofrem espiritualmente, chega no seu quarto, dói, começa a arder o coração, porque eles têm aquilo que eles querem, a carne quer, eles pedem para Deus aquilo que a carne quer, e esquece de pedir aquilo que o Espírito precisa, que é o alimento da alma. E quando a alma está triste, quando a alma está abatida, teu coração dói, tua alma dói, tu é angustiado, porque você precisa de um alimento espiritual. E você só alimenta o seu espiritual com coisas boas, coisas do céu, coisas do Espírito Santo, coisa que agrada a Ele. Você não alimenta a coisa você não alimenta o teu espírito com pecado, com palavrões, com um negocinho, com algumas, muitas das vezes, ficando com um e com o outro, com mensaginhas indecentes no WhatsApp. Isso não alimenta o teu espírito. Não pensa você que o teu espírito vai comer esse alimento, que ele não vai comer esse alimento, porque esse alimento faz mal para ele. O teu espírito, ele precisa se alimentar de coisas boas. Deixa eu te falar, quando você começa a alimentar o teu espírito com coisas boas, então o teu espírito, dentro de você, o Espírito Santo começa a ser vivo, a ser alegre, a ser feliz. Mas quando você começa a alimentar, você começa a alimentar a tua carne, o espírito da carne, as tuas vontades, os teus desejos com coisas que indecentes, o Espírito Santo vai enfraquecendo dentro de você. O Espírito Santo vai ficando cego dentro de você. E esse espírito ele precisa de ver de novamente. E você tem que voltar, você tem que começar a clamar novamente para que o Espírito Santo de Deus venha olhar até você, que Deus venha chegar até você e venha te dar um renovo no teu coração. Então começa a alimentar o teu espírito. Começa a alimentar o Espírito Santo com coisas boas, com pregações, com louvor, com assuntos agradáveis. Começa a rejeitar as vontades da carne, a mensagenzinha que te tira da presença de Deus. Começa a cortar os contatozinhos que te tira da presença de Deus. Começa a cortar os palavrões que te tira da presença de Deus. Começa a cortar as coisas indecentes que te tira da presença de Deus. E começa a se alimentar com coisas boas. E aí você vai ver que tua vida vai mudar. Você vai ver que o prazer de viver, o prazer de adorar, o prazer de fazer a vontade de Deus vai ser diferente. Eu não sei porque eu estou entrando nesse lado aí, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. Mas que Deus abençoe teu coração, que a partir de hoje você tome uma posição de clamar a Deus, de não olhar para o lado, nem para o outro, nem para o que vão falar, mas que você vá de encontro com o Senhor Jesus e receber a tua vitória, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?